Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Lázaro Bezerra. Vou tecer aqui para vocês brevíssimos comentários sobre os efeitos do Covid-19, o novo coronavírus na economia do mundo globalizado e, por conseguinte, na economia brasileira. Então, para começar esses comentários, eu vou compartilhar com vocês um estudo da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma organização que reúne alguns dos países mais ricos do mundo, né? Uma das economias mais poderosas. A OCDE trouxe um estudo, né, que saiu aí na UOL, né, no UOL, dizendo o seguinte, ó, a OCDE reduz previsões de crescimento, né? PIB deve desacelerar em 2020. Isso em função do novo coronavírus. É isso que eu vou mostrar para vocês. Então, a OCDE fez uma previsão para o crescimento dos países para 2020, crescimento do PIB, da riqueza, comparando com o crescimento do ano passado, 2019. Vejamos, a China, uma das maiores economias do mundo, a segunda maior economia do mundo, cresceu mais de 6%, segundo a OCDE, em 2019. Previsão para 2020, 4,8%, 4,9%. Uma queda de mais de 1 ponto. Né? O mundo, a média mundial, cresceu em quase 3% o ano passado. O mundo vai crescer, segundo a OCDE, 2,3%. Os Estados Unidos, né, a maior economia do mundo, né, o país mais rico do planeta, teve um crescimento de mais de 2%, vai crescer menos de 2% esse ano, segundo a OCDE. Né? Os Estados Unidos vão crescer menos esse ano também. O Reino Unido, né, um crescimento de 1,5% em 2019, mas em função do novo coronavírus, vai crescer aí menos de 1%. A França, idem. Zona do euro também. O Japão vai ter uma retração muito grande. A Alemanha, a Itália, muito afetada pela crise também, né? Um dos países mais afetados na Europa, a Itália. Então, realmente, esse novo coronavírus está impactando de forma gravíssima na economia do planeta, em praticamente todo o globo, né? E, obviamente, no Brasil também. Beleza, então, voltando aqui para mim, vamos continuar os comentários. Olha só, essa crise tem afetado alguns setores específicos, né? Uns mais do que outros. E no mundo, um dos setores mais afetados é o setor aéreo, o setor de aviação. Importantes empresas sólidas, empresas grandes, empresas europeias quebraram, faliram, né? Porque praticamente os voos pararam, as fronteiras se fecharam, muitos países cancelaram voos, né? Pra você ter uma ideia, o Reino Unido recebe em torno de 400 mil chineses por ano, turistas chineses, e logicamente que esse ano não vai receber praticamente nada disso, porque praticamente o setor aéreo parou, né? A aviação praticamente parou, diminuiu drasticamente, né? Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, a Boeing, que é uma das maiores empresas americanas, entrou em crise, já vinha numa crise grande, e agora se agravou mais ainda. Então, o setor aéreo tem tido um prejuízo muito grande. Outro setor também, que é a reboque do setor aéreo, tem sido muito agravado no mundo, o setor turístico, né? O turismo também no mundo. A Itália, por exemplo, que é um dos centros da pandemia na Europa, vive do turismo, o turismo religioso, né? O turismo histórico, os grandes monumentos, as cidades históricas. E aí a Itália fechou tudo, né, em função do novo coronavírus. Então, quer dizer que países como a Itália, por exemplo, vai ter uma queda do PIB acentuada, né, em função desta doença. Então, ó, setor aéreo, turismo, o setor de entretenimento no planeta, né, a indústria cultural, cinema, teatro, né, o show business, prêmio de Fórmula 1, né, corrida de Fórmula 1, campeonatos de futebol, né, cancelado praticamente no mundo todo, né, a própria Olimpíada, a Olimpíada do Japão foi adiada. Então, realmente, é uma crise de dimensões catastróficas. Se não é a maior, com certeza está entre as 3 maiores do mundo. Eu considero, né, na minha humilde opinião, como a maior crise econômica da história da humanidade. Porque, além de ser uma crise econômica, né, provocada aí pelo Covid-19, é uma crise sanitária de saúde, né, de saúde e assim por diante. Professor Lázaro, vamos fazer um paralelo aí com a crise de 2008. Dá para você fazer aí um breve paralelo para a gente se situar o que foi que houve em 2008 com a crise de 2020? Vamos lá, então. Em 2008, a crise começou nos Estados Unidos,
Era uma crise econômica financeira, né? Começou no mercado de subprime, começou devido a crédito fácil, né? Os bancos começaram a emprestar dinheiro a praticamente todo mundo, né? Sem garantia de receber esse dinheiro de volta. Então, investimentos podres. E aí os bancos começaram a quebrar nos Estados Unidos, depois na Europa, no mundo, né? Seguradoras, etc, etc. E também atingiu o Brasil. Então, era uma crise econômica. Se era uma crise econômica financeira, a solução estava nas mãos dos economistas e, obviamente, de alguns governos. Então, na época, o governo de Barack Obama interveio, salvou os bancos dos Estados Unidos, salvou algumas seguradoras, na Europa, idem. Então, quer dizer que o mundo saiu da crise, né, em 2008. Essa crise tem uma particularidade, uma peculiaridade. Ela é muito mais difícil de resolver porque a solução não está nos economistas e nem muito menos nos governos. Os governos economistas, muitas vezes, não têm muito o que fazer, porque é uma crise que o inimigo é invisível, é uma crise de saúde. A solução está na mão dos médicos, dos cientistas, dos pesquisadores, né, do setor farmacêutico, farmacológico. Então, é uma crise muito mais complexa, e para ser resolvida, tem que se inventar uma vacina ou um remédio mais eficaz. E, por enquanto, o remédio mais eficaz, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é o isolamento social, é o distanciamento social para diminuir a intensidade da doença, né? Para alargar um pouco aí a curva da doença, né? Para retardar a curva da doença, o pico da doença. Então, e esse isolamento social, esse distanciamento social, que é hoje o único remédio que nós temos praticamente, né? Ficar em casa, quem pode ficar, para diminuir uma proliferação mais rápida da doença, esse remédio termina afetando a economia, porque essa crise ela afeta as empresas em vários aspectos, por exemplo, na perda da produtividade, na queda, né? Ela afeta as empresas, por exemplo, né? Ela afeta as empresas na perda de mão de obra, com as mortes e os afastamentos, né? Ela provoca rupturas operacionais, principalmente no setor do transporte, ela provoca interrupção nas cadeias produtivas. E no lado da demanda, em função do distanciamento social, as pessoas são obrigadas a ficar em casa. E ao ficar em casa, as pessoas não vão, obviamente, para as ruas, não vão ao shopping, não vão ao cinema, não vão ao teatro, não vão às lojas, e aí compram menos ou param de comprar determinados produtos, e isso termina afetando a produção, afetando as empresas. Então, gera uma quebradeira geral na economia. Olha só que coisa complexa. Então, é uma crise realmente de dimensões catastróficas, essa crise do novo coronavírus. Beleza, pessoal? Em se tratando de Brasil, no Brasil, eu posso mencionar aqui alguns setores principais que estão sendo afetados, né? Porque nós já vimos uma crise econômica grave desde 2016, né? O impeachment da presidente Dilma Rousseff, a crise se agravou, 2016, 2017, 2018, 2019, a gente achava que ia haver uma recuperação, de repente veio a crise do novo coronavírus, aí a situação piorou. Então, por exemplo, setores como as exportações brasileiras, houve uma redução das importações brasileiras. A gente diminuiu as exportações de commodities como minério de ferro, porque a China, que é o foco da doença, foi lá onde tudo começou, é uma grande compradora de minério de ferro brasileiro. Então, a China diminuiu suas importações do complexo soja, do ferro, né? Então, a China, por exemplo, restringiu as importações do Brasil, porque a China, pessoal, olha só, diante desse cenário que nós estamos vivendo hoje, em 2020, com essa crise, a China tem uma centralidade importante, porque a China é uma grande exportadora de bens manufaturados no mundo. Ela responde por 1/3 das exportações de bens manufaturados. Ela é a grande exportadora de insumos do planeta. Para você ter uma ideia, como a China entrou numa crise grande com o novo coronavírus, empresas de celulares no Brasil deixaram de funcionar, pararam, porque não tinha peça de celular. Empresas automobilísticas deram férias coletivas porque não tinha peça de automóveis. Porque a China ela vende para o mundo todo insumos para as indústrias. Entendeu? Então, quer dizer, houve uma restrição das importações, isso afetou o Brasil, né, a nossa economia, diminuir as exportações. A crise tem afetado também o mercado de capitais, né? Está havendo uma grande fuga de capitais, que já vinha acontecendo e se agravou mais ainda, né? E está havendo também uma volatilidade muito grande nos ativos financeiros, porque, percebam, diante de uma crise, os investidores retiram seus investimentos, seus capitais de um país subdesenvolvido como o Brasil e leva para um mercado mais seguro. E esse mercado mais seguro são os Estados Unidos.
que mesmo estando numa crise gravíssima, é mais seguro do que no Brasil. É muito mais interessante, mais seguro para o investidor investir seu dinheiro, seu capital, né, no Tesouro Americano do que no brasileiro. Então, está havendo uma grande fuga de capitais, bilhões de dólares foram embora do Brasil. E com um agravante, lembre-se, a gente está vivendo uma crise econômica grave, uma crise sanitária de saúde, e no Brasil, uma crise político-institucional. Estamos vivendo uma grande instabilidade política, né? Os poderes estão se confrontando. Só para você ter uma ideia, no campo da saúde, em menos de um mês, perdemos 2 ministros. Um dos cargos mais importantes do país, no momento, é o ministro da Saúde. A gente está sem ministro da Saúde. Então, isso passa o sinal para o mercado, para os investidores, de instabilidade política. Então, isso é ruim para todo mundo, tá certo? A gente está praticamente sem uma grande direção na gestão da crise sanitária. Então, no Brasil, a crise se agrava mais ainda por esse aspecto. Então, muitos setores estão sendo afetados. Particularmente, um grande desemprego, né? Muitas empresas quebrando no Brasil, empresas do turismo, né? Locadoras de automóveis, lojas de shopping, né? Grandes redes quebrando, né? Desemprego em massa, o desemprego no Brasil atingiu, sei lá, mais de 12 milhões de pessoas, né? Tem milhões de pessoas desalentadas que não procuram mais emprego, né? Então a gente tem aí uma massa de pessoas desprovidas de praticamente tudo, né? Logicamente que essa crise do desemprego não é só no Brasil, nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, né? Eu peguei um dado aqui interessante, por exemplo, olha só, um dado do Departamento de Estatísticas de Emprego dos Estados Unidos. O desemprego lá em março, segundo esse departamento, atingiu uma taxa de 4,4%. Né? Quando foi em abril desse ano, 2020, subiu para 4,7%. Olha só, 20,5 milhões de postos de trabalho foram eliminados nos Estados Unidos em praticamente um mês. Então, essa crise, obviamente, é mundial. E no Brasil é mais grave ainda, tá? Por aquilo que eu falei anteriormente. Então, realmente, o Covid-19, o novo coronavírus, tem provocado aí uma quebradeira geral, uma crise com grandes dimensões, de difícil resolução, e que vai exigir de toda a humanidade um grande esforço para que nós possamos sair desse momento tão difícil das nossas vidas. Tá certo? Então, eu fico por aqui. Um abraço no coração e até a próxima. Valeu, tchau.